Mais uma vez, eu convido você que está me vendo aí, tá bom? No canal do YouTube, você que gostar, pode compartilhe com suas amigas, com seus amigos, dá um joinha, faça seu comentário, tá, para que o vídeo possa continuar crescendo, amém? Eu quero convidar você para ler aqui no livro de Mateus, capítulo 19, e versículo 13 ao 15, que diz assim, ó: Jesus abençoa os meninos. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. É uma palavra poderosa. Eu gostei muito quando eu li, eu fiz até um esboço dessa palavra, né? Até estudei sobre isso, porque aqui fala de criança. Criança. Então podemos observar que a criança, Jesus, ele ama as crianças. Jesus, ele abençoa as crianças. Então eu tenho percebido que Jesus estava ali fazendo a obra, pregando o evangelho. E a multidão estava com ele. E muitas pessoas eram curadas, eram batizadas, muitas pessoas recebiam o dom da cura. Muitas pessoas, Jesus curava elas, que era cega, surda, muda, né? E aí a multidão seguia Jesus por causa dos milagres. Muitos seguiam Jesus, outros não seguiam Jesus. E aconteceu o quê? De repente, aquelas crianças estavam ali brincando, conversando, falando alto, porque criança fala alto mesmo. E de repente o que acontece? De repente trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos não gostou. Alguém trouxe aquelas crianças para Jesus abençoar, orar para aquelas crianças. Mas a Bíblia diz que os discípulos repreendiam. Os discípulos falaram: deixa essas crianças aí. Jesus tem mais o que fazer. Mas Jesus falou: não. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, os meninos, as crianças, e não estorveis de vir a mim. Eles não estão me atrapalhando. Um dia eu fui criança, um dia vocês foram criança. Então deixa as crianças vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. No versículo 14 aqui diz: dos tais é o reino dos céus. Então podemos observar que muitas das vezes, eu e você, nós repreendemos as crianças. Não queremos as crianças às vezes. Às vezes a igreja está super lotada no sábado, no domingo, e a criança quer louvar o Senhor, a criança quer dar um testemunho. Eu trabalho com criança na igreja, eu paro para ouvi-las, as crianças. E às vezes as crianças não têm oportunidade, porque é somente uma criança. Mas a Bíblia me ensina neste momento, agora, ensina para você que está me ouvindo, que a Bíblia diz que Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos. As crianças também são filhos de Deus. E as crianças é o futuro do nosso Brasil, o futuro do nosso país. Um dia eu fui criança. Quantas vezes eu me lembro que eu fui esbarrada, eu queria cantar um corinho na igreja e não poderia cantar, porque eu era simplesmente uma criança. Alguém olhava para mim e falava: você não ensaiou, você não sabe. Mas eu queria cantar um corinho e não poderia cantar. Mas Jesus é diferente, Jesus é diferente. Ele falou: deixai vir a mim as crianças. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Jesus chamou aquelas crianças, colocou as mãos sobre as crianças, orou pelas crianças, abençoou as crianças e partiu dali. Eu aprendi muito sobre essa palavra gloriosa que eu li. Por quê? Porque eu estou observando que Jesus, vendo, ele indignou-se. Ele parou, falou: não, jamais. As crianças, vocês não podem brecar as crianças, parar, vocês têm que parar e ouvi-la, as crianças.
porque Jesus também usa as crianças. Amém? Então Jesus disse, devemos ser como um menino, como uma criança. Por que Jesus disse isso? Que criança tem um coração puro, criança é simples, ela é humilde. A criança, ela brinca ali com outra criança, briga, com 5 minutos já está tudo bem. A criança. Então nós temos que pegar esse exemplo dessa criança e colocar no nosso coração e agir. Geralmente os adultos não são assim. Às vezes tem adulto que discute, vira a cara um pro outro e fica até de mal. Mas a Bíblia nos ensina, Jesus falou aqui, ó, vamos ser como uma criança, ter o coração de uma criança, se quiser estar no reino dos céus. Eu acho bonito que os discípulos repreendiam, mas Jesus não aceitava a repreensão daqueles discípulos. Jesus chama a atenção dos discípulos e fala, opa, pode parar. Um dia vocês foram criança, traga as crianças para cá. Eu quero as crianças até a mim. Então Jesus manda ser como uma criança, ter um coração puro, um coração leve. Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, devemos ser como uma criança, devemos ter o comportamento de uma criança. Mas que tipo de comportamento? Na maneira de você agir, não guardar mágoas no coração, não guardar tristeza, rancores. Fulano me olhou com cara feia, fulano me olhou com cara feia. Hoje eu não pude fazer isso por fulano. Para com isso. Isso é coisa de criança. Vamos ter o coração puro para poder chegar no reino dos céus. Devemos ter o coração puro para herdar o reino dos céus. Oh, aleluia! Jesus ama as crianças, Ele cuida das crianças, Ele protege as crianças. Lembre-se que um dia Jesus foi criança, Jesus foi um bebê, Jesus foi uma criança, Ele foi um adolescente, Ele foi um jovem, Ele foi um homem. Então, por isso, Ele deixou o exemplo de vida para mim e para você colocar em prática esta palavra, aleluia. Eu amo essa palavra. Eu trabalho com crianças, grupo de crianças na igreja, eu cuido das crianças, conto história para as crianças, eu coloco DVDs evangélicos para as crianças, eu ensaio com as crianças, faço culto com as crianças, porque eu sei que as crianças é importante na nossa vida. E eu sei, eu sou mãe de 3 filhos, e eu sei que uma casa sem criança é como se fosse estar num velório. É uma tristeza muito grande. Então, por isso que tem mães que às vezes não têm filhos e elas ficam frustradas, ficam chateadas, magoadas, porque ela sente que está faltando alguma coisa. Sente, porque a criança traga paz, a criança traz alegria, uma criança bem educada, ela traga muita bênção para dentro de casa. Amém? Então, que eu e você possamos colocar na nossa mente, parar com a nossa ignorância boba, nossa ignorância besta e ser diferente, parar com essas ignorâncias de ficar com esses mimimi, com essas coisinhas bobas e ficar chateada por coisas mínimas. Deus não se agrada, vamos andar de cabeça erguida, vamos ser como as crianças. Acabou de ficar magoada aqui, uns 2 minutos já está tudo bem. É assim que funciona. Quer chegar no reino do céu? Quer ser uma pessoa feliz? Tenha o coração de uma criança, aleluia. Seja coração de uma criança. Se comporte como uma criança, não guarda mágoa. Sabe o que a mágoa traga para o seu coração, para a sua alma, para o seu corpo? A mágoa traga depressão, a mágoa traga doença, a mágoa traga dor nos ossos, dor na pele, dor nos nervos. Tem muitas pessoas que estão doentes, fadigadas, morrendo, depressiva, de tanta mágoa que tem no coração, de tanto ódio que tem no coração. Então hoje, em nome de Jesus, eu falo para você, se liberta disso. Começa a liberar o perdão, libere o perdão, confia em Deus, acredita em Deus primeiramente e confia em você. Dá uma chance para o seu coração. Deus não está feliz em ver você chateada, magoada, triste, angustiada. A coisa mais rara é você ver uma criança triste
É raro por quê? Porque a criança não dá brecha para depressão, a criança não dá brecha para mágoa, a criança não dá brecha para coisas que machucam a alma. A criança libera o perdão. Então estou aqui para passar essa dica para você. Libere o perdão. Seja como uma criança. Jesus ama as crianças. Não vamos vamos dar mais atenção para as crianças, vamos ouvi-la mais as crianças, para que nós possamos aprender muito com as crianças. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.